Pois bem, meus amigos, a história da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes pode estar voltando ao jogo. É isso mesmo que vocês ouviram. Informações que acabaram de sair mostram que autoridades do governo dos Estados Unidos voltaram a debater sanções ao magnânimo da Suprema Corte da Banânia. Junte a isso a visita do emissário de Trump a Bolsonaro no cativeiro que está abalando Brasília e a inclusão do Comando Vermelho e PCC na lista das organizações narcoterroristas que Trump já anunciou e está implementando. E temos a receita perfeita para fazer Lula ir para debaixo da cama chorar em posição fetal. Além dessas tretas, eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo a verdadeira decolagem de Flávio Bolsonaro, que não para de subir nas pesquisas de intenção de voto para a presidência na eleição de 2026. Então, se você já gostou dessas pautas, me ajude a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E vamos começar com péssimas notícias para o Lula. Péssimas notícias para o povo brasileiro no geral, mas em especial para Lula. A revista Veja traz: endividamento das famílias atinge recorde histórico no Brasil e volta a elevar a inadimplência. A pesquisa da CNC mostra que 80,2% dos lares brasileiros têm algum tipo de dívida. Atraso nos pagamentos cresce após 3 meses de queda. E se você, meu amigo, tá me vendo aí, tá nessa situação, conta atrasada, precisa fazer uma renda extra, eu tenho uma proposta, uma renda extra de 2 a 5 mil reais, trabalho duro, honesto, na internet, não precisa mostrar o rosto, não precisa saber inglês, é o sistema FSA. Você não vai ter que inventar nenhum produto novo, é um produto 100% validado, você vai copiar e colar e fazer aí uma renda extra para pagar as suas contas atrasadas. E se ficou interessado, clica no primeiro link que eu coloquei na descrição aqui logo abaixo do vídeo e você vai ter acesso a 3 aulas gratuitas para saber melhor os detalhes de como tudo isso é feito. Então, se for do teu interesse, não perde, clica agora no link. E essa piora na economia, mais brasileiros endividados, pessoas desempregadas, ela não aparece nos números do IBGE, como eu mostrei no vídeo que eu postei hoje mais cedo. Mas ela está, sim, sendo refletida nas intenções de voto. Tá aqui, ó. Ipsos e PEC, maioria desaprova Lula e seu governo e aponta a piora na economia. Tá todo mundo sentindo, tá tudo mais caro no mercado, a luz então tá um absurdo. A minha aqui pelo menos dobrou de valor, mesmo consumo dobro do valor. Já me conta aqui nos comentários como é que tá a conta de luz aí na tua região, mas tem muita gente reclamando. E isso já está sendo refletido nas intenções de voto e na eleição agora de 2026. Saíram novas pesquisas que mostram o Flávio, inclusive, bem à frente do Lula. Estão deixando a gente sonhar. Aqui, ó, Futura, em eventual segundo turno, o Flávio teria 48,8% dos votos e o Lula 40,5%. É a primeira vez que Flávio aparece na frente de Lula com uma vantagem tão grande. E lembrando que a pré-campanha de Flávio começou nos 45 do segundo tempo, né? Em dezembro, finalzinho de novembro, dezembro do ano passado. Mas, como dizem por aí que o que vai definir a eleição esse ano é a rejeição, temos também a rejeição de Flávio Bolsonaro caindo. 43,6% rejeitam votar em Lula e 34,5% em Flávio, diz pesquisa. E cada vez mais ele tem menos rejeição do eleitorado. E tá circulando aí uma tese de que talvez o Lula, inclusive, desistiria de ser o candidato. Lauro Jardim traz a informação de que aliados de Bolsonaro espalham a tese de que Lula
pode desistir da reeleição. Então, depois da última Quaest mostrando o avanço de Flávio sobre o ainda líder Lula, ainda líder somente no primeiro turno, tá, pessoal? Assessores do 01 passaram a espalhar a tese de que o presidente pode desistir da reeleição em julho se o risco de derrota for muito elevado e, sinceramente, apesar de eu ver isso como uma hipótese distante, eu não descarto, porque imagina, essa vai ser a última eleição do Lula, ele vencendo ou não, essa é a última, graças a Deus, não teremos mais Lula na urna, até pela idade avançada, mas imagina se ele ia querer encerrar a carreira dele com uma derrota. Então, assim, vejo com certo ceticismo, mas não vejo como impossível também. E aí vamos para a pauta principal, a história da Lei Magnitsky, o assessor de Trump e a inclusão de Comando Vermelho e PCC na lista de organizações narcoterroristas. Começo com essa notícia aqui, eu não consegui comentar nos vídeos da semana passada, mas foi solicitado que o emissário de Donald Trump, aqui o Darren Betty, pudesse visitar Bolsonaro no seu cativeiro. Quando eu vi a notícia, fiquei imaginando que talvez o Alexandre pudesse negar, mas seria assim um revés muito grande. Fiquei na expectativa e ontem sai finalmente a notícia de que foi autorizado. Tá aqui. Moraes autoriza a visita de assessor de Trump a Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro pediu o aval do STF para receber o assessor de Trump que cuida de políticas dos Estados Unidos relacionadas ao Brasil. Então ele chega ao Brasil na semana que vem, na segunda-feira. Inclusive, os advogados, quando pediram, eles pediram a visita entre o dia 16 e 17, mas a autorização foi dada para que a visita ocorresse no dia 18 de março. Mas eu achei, de qualquer forma, estranho que o Moraes autorizasse. Talvez, só talvez, ele tenha alguma informação dessa que acabou de sair na mídia, lá na coluna da Andresa Matai, sobre um retorno da Magnitsky. Porque vale lembrar que a suspensão dos passaportes continuam valendo não só para Moraes, mas ministros do STF e do governo Lula, e que quando foi anunciado não foi uma retirada, foi uma suspensão. Não sabemos até agora quais as promessas que o Lula fez e o JBF e o pessoal todo fez a Trump, mas na época eu lembro que eu comentei no vídeo que seria difícil derrubar essas sanções e que talvez o Lula não conseguisse cumprir as suas promessas. E parece que é esse mesmo cenário que está se desenhando, meus amigos. Aqui a informação da Andresa Matais. Estados Unidos avalia reincluir Alexandre de Moraes na Magnitsky. Crítico de Moraes, Darren Betty, que é o emissário do Trump, é quem pode trazer de volta as sanções contra o ministro do STF. Ele visitará Bolsonaro na cadeia. Então vejam assim que não é uma ilação da Paula, não estou louca, é algo que está sendo realmente comentado e as duas coisas estão unidas. O governo Trump avalia a possibilidade de voltar a sancionar o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal com base na chamada Magnitsky. O ministro foi punido com a sanção pelo governo dos Estados Unidos em julho do ano passado, 2025. A decisão criou empecilhos para que Moraes negociasse ou usasse serviços de empresas americanas, lembrando que a Magnitsky, as sanções não chegaram a ser implementadas totalmente, que teve reunião do Alexandre de Moraes com os banqueiros. Eu não tenho acesso a essas reuniões, mas pelo temperamento do Alexandre, eu imagino que ele deve ter dado um chilique e imagino que esses banqueiros poderosos não gostaram. Inclusive mostrei num vídeo na semana passada, que eu vou deixar linkado aqui no izinho também, que o diálogo entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes falam sobre o André Esteves do BTG num dia e no outro dia o André Esteves esteve reunido com o governo dos Estados Unidos justamente para conversar sobre as sanções. Ali eu explico melhor. Entra lá naquele vídeo e assiste que tá bem interessante a análise que eu fiz. Então a sanção foi estendida inclusive à mulher dele na época. Só que em dezembro do ano passado ela foi suspensa. A existência de discussões sobre o assunto na administração Trump foi relatada à coluna por 3 fontes. Então 3 fontes diferentes falaram isso para Andresa Matais de forma independente entre si no último mês. Então é um papo que tá rolando mesmo.
Dentro do governo dos Estados Unidos, o responsável por acompanhar a atuação de Moraes é o assessor sênior do Departamento de Estado, o Darren Beth, nomeado no fim de fevereiro para o cargo. Ele já exercia influência sobre a política do governo Trump para o Brasil desde o começo do atual mandato do republicano em janeiro de 2025. E aí aqui ela relata o que eu já falei para você sobre a visita. Só que, meus amigos, este assessor tem um detalhe muito importante que eu quero trazer aqui para vocês entenderem quem são as peças desse jogo. E a Veja fala sobre quem é esse assessor, qual é a linha que ele adota. E aqui, pra gente, a informação que importa é essa daqui, ó. Crítico do governo do presidente Lula, já começou bem, né? Já gostei, já simpatizei com ele. E da atuação do Moraes no processo sobre a trama golpista, aquela do algodão doce, o Beth já classificou o ministro do Supremo como, abre aspas, isso aqui é importante, o principal arquiteto da censura e perseguição a Bolsonaro. E vocês sabem o quanto Trump está lutando pela liberdade de expressão, não porque ele está preocupado com o Brasil, com os brasileiros, mas porque ele entendeu o mal que é isso e o quanto isso afetou ele, principalmente na campanha de 2020, onde ele, inclusive, foi banido das redes sociais, né? Então, no site do Departamento de Estado, o assessor é descrito como um defensor da promoção ativa da liberdade de expressão como ferramenta diplomática. Então, o foco dele aí é nessa pauta da liberdade de expressão, e ele deve participar em São Paulo no dia 18 sobre um evento que vai falar sobre minerais raros, o que eu também imagino que estava na negociação entre o Lula e Trump para a retirada aí da sanção da Lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. E a defesa do Bolsonaro está pedindo a troca da data. Ó. A defesa de Bolsonaro pede alteração da data da visita do assessor de Trump. Os advogados querem antecipar o encontro. Então, o Xande marcou o encontro do emissário do Trump e Bolsonaro para dia 18, mas, segundo a defesa do Bolsonaro, o assessor não estará mais em Brasília na data prevista, o que inviabilizaria a visita. Acabei de mostrar para vocês aqui que ele estará em São Paulo, em uma reunião. E o Xande, em vez de ter o seu comportamento normal, que é simplesmente negar e dane-se, ele faz isso daqui. Pede que o Itamaraty informe a agenda diplomática do assessor do Trump. Informações devem embasar a decisão sobre flexibilizar a data escolhida para que o americano visite Jair Bolsonaro na prisão. O que, vamos combinar, não é típico de vossa santidade. Então, ele pediu informações ao Itamaraty, provavelmente o Itamaraty irá confirmar essa agenda que eu acabei de falar para vocês, e vamos ver se Alexandre de Moraes remanejará aí o dia da visita do emissário do Trump. O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês mesmo. E vocês sabem que eu fico aqui respondendo comentário. E essa articulação está deixando a galera do PT enlouquecida, com muito medo. A articulação entre Bolsonaro e emissário de Trump acende alerta sobre eleições no Brasil. Analistas veem tentativa de articulação internacional da direita e apontam riscos eleitorais de atrelar a campanha à política americana. A gente acompanhou aí na eleição de 2022 o Biden lutando ativamente para que Bolsonaro saísse da presidência e Lula ocupasse a cadeira. Isso sempre acontece, infelizmente. Não vou dizer para vocês que fico feliz pelos Estados Unidos interferirem na eleição, mas acho difícil que não aconteça uma interferência nessa eleição, assim como aconteceu na última, só que na última quem interferiu foi o Biden e nessa quem irá interferir é o Trump. Não, de novo, não estou falando isso com felicidade, só estou relatando o que acontece a alguns pleitos aqui no Brasil. E aí a gente junta com esse terceiro elemento aqui da minha análise. Governo Trump avalia declarar PCC e Comando Vermelho como terroristas, que é o que eles são. O que eles fazem é justamente isso, dominar territórios. Então a soberania do Brasil é ameaçada por esses grupos que tocam o terror realmente. E o Trump já tinha feito uma reunião com o Lula, tinha mandado um outro emissário no início do ano passado para que
houvesse essa classificação. O governo Lula simplesmente não concordou, mas o governo dos Estados Unidos não depende de autorização da Banânia e parece que ele vai colocar sim, isso até por causa da reunião do Escudo das Américas, que eu já vou chegar lá nesse assunto, e porque muitos norte-americanos estão morrendo de overdose. Esse é um problema crônico nos Estados Unidos. É do interesse dos Estados Unidos que PCC e Comando Vermelho deixem de existir. E isso daqui abre margem, sim, para ações conjuntas, se não do governo petista, mas dos governos estaduais. O Tarcísio já falou que isso seria muito bom porque permitiria essa parceria entre a Polícia de São Paulo e os Estados Unidos para combater essa gente aqui, eu vou colocar nesses termos para o meu vídeo não cair, essa gente aqui que tanto atrapalha o povo trabalhador. E aí não importa se é de direita, de esquerda, o pessoal é contra esse tipo de coisa e quer que isso acabe. Fica muito difícil para o governo justificar isso aqui, ó. Vieira conversa com Rubio para barrar a classificação de facções como organizações terroristas. Temor é de intervenção no Brasil. Mas não é intervenção no Brasil, é eliminação dessas facções. O Brasil continuará funcionando muito bem, obrigado, aliás, até melhor. Porque ninguém gosta de viver num país onde o crime organizado toma conta, a não ser os criminosos, né? Os criminosos gostam. Então, ainda o G1 diz que diplomatas temem que Estados Unidos utilizem o combate ao narcotráfico e a classificação do PCC-CV como terroristas para justificar operações militares na região. Obviamente, é para isso mesmo que eles estão fazendo esse movimento. E aí o Lula tem essa ideia genial aqui, maravilhosa, e busca presidente da Colômbia em meio à ameaça dos Estados Unidos ao PCC e CV. O Lula quer conversar por telefone com o presidente da Colômbia, que é nada mais, nada menos que o Gustavo Petro. E se você vive em Narnia e não sabe quem é o Gustavo Petro, vou lembrá-los de uma notícia do ano passado. Em setembro do ano passado, a Gazeta do Povo traz pra gente a informação de que, ao lado do Lula, o presidente da Colômbia defendeu a legalização mundial da farinha da Colômbia. É esse tipo de aliado aqui que o Lula tem no seu governo. Além disso, ele comprou briga com o Trump. Após o Trump ter dado uma declaração de que poderia ter uma intervenção militar na Colômbia, quando eles estavam ainda naquela operação para capturar o Maduro, o Trump dá essa declaração, o Petro responde dizendo que pegaria em armas se fosse necessário. Então, a aproximação de Lula e Petro, embora o Trump fale que todos são amigos e que todos conversam, certamente irá afastar ainda mais a linha de governo do Brasil e dos Estados Unidos. E aqui, para fechar a nossa análise, teve esse evento Escudo das Américas que foi realizado na Flórida nesse final de semana e chamou muito a atenção a ausência do México, Brasil e Colômbia. E o Trump disse que convidou sim. Aqui a Gazeta do Povo de novo trazendo a informação. Trump diz que o Brasil foi convidado para o Escudo das Américas, mas talvez não quis participar. Então tá aqui, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que acredita que o Brasil foi convidado para participar da cúpula de lançamento do Escudo das Américas, realizada neste final de semana na Flórida, mas afirmou que o país pode não ter comparecido por decisão própria. A declaração foi dada após um repórter questionar o presidente durante coletiva no Jardim da Casa Branca sobre a ausência do Brasil, México e Colômbia no encontro realizado na cidade de Doral. E aí o Trump responde o seguinte, abre aspas, acho que eles foram convidados. Talvez não tenham vindo. Acho que foram. Eu me dou muito bem com todos eles. É o que o Trump fala sobre todos, né? Então, parece que foram sim convidados. A resposta foi porque o Petro falou no X que nem a Colômbia, nem o Brasil, nem o México haviam sido convidados. O que é ruim de qualquer jeito, né? Se não foram convidados, mostra que a relação de Trump com eles não é tão boa assim. E se foram convidados e resolveram não aparecer, também é ruim para esses países. Lembrando, pessoal, que a criminalidade no Brasil, além dos ministros do STF, que eu expliquei no primeiro vídeo, mas a criminalidade no Brasil será, sim, um tema central nas eleições. O povo sentiu o aumento da criminalidade, a volta de tantos assaltos, infelizmente, e o trabalhador sofre com isso, seja de direita ou seja de esquerda, né? Ninguém gosta de assalto, a não ser o assaltante. Então, temos aqui mais um elemento que realmente complica
cada vez mais a situação de Lula para essa eleição de 2026. Meu amigo, eu quero saber agora no fim do vídeo a sua opinião. Você acha que realmente o Lula pode desistir de se candidatar? E essas informações que eu passei aqui para vocês têm ou não têm relação com a eleição de 2026? Será que Alexandre de Moraes pode voltar a sofrer a sanção da Lei Magnitsky, uma vez que ele continua torturando e perseguindo o Bolsonaro? Fala pra mim nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.